Vamos lá, galera. Vamos startar aí. Vamos lá, professores. Vamos entrando aí pra gente acompanhar hoje essa live bacana pra gente, hein? Esperar a galera entrar. Vamos lá, professores. João, Luciene, Triatlon Natação, Márcia, Rony. Fala, Vinícius. Professor Lucas. De que estado você é, Lucas? Eu acompanho que você está sempre da Bahia, né? Professor Lucas, eu acompanho ele também. Só que eu não lembro o estado dele. Isso, Bahia, isso aí. Que eu lembro que já vi uns cartões postais nas suas publicações, eu achei massa. Ajeitadinha pro lado aqui. Vinícius, ó. Vinícius é meu eterno coordenador. Sabe aquele coordenador que você gosta? É o Vinícius. Vou dar mais os famosos 5 minutos de sala, tá, pessoal? Paty entrando. São 2 minutos e meio. Vou deixar mais 1 minutinho e meio aí, 2 no máximo rolando. E já vou começar com o assunto. Valeu, professor Lucas. E vou começar com o nosso assunto da live hoje, tá? Se quiser sair, vai, pega uma água, volta, tá? Mas fica aí. Hoje a live não vai demorar muito, é uma live mais prática, mais rápida. Quero fazê-la em no máximo 30 minutos aí. Tô com o relógio aqui para contar esse tempo, beleza? Hoje eu selecionei 10 estudos de caso pra gente debater rapidinho. E vocês podem estar colaborando com casos também que vocês vivenciem na piscina, beleza? Hoje, galera, a intenção é a gente falar sobre a natação infantil, tá? E depois eu fazer um estudo de caso sobre natação adulto. Lembrando, a gente não está tratando com o atleta, a gente vai tratar do aluno, tá? Então, eu me considero mais professor do que técnico de natação. Eu acredito que tenha distinção nos dois entendimentos da palavra, tá bom? Então, nós vamos tratar de alunos, tá bom? De alunos reais que a gente vivencia. Então, todos esses casos que eu venho trazer hoje são de situações que eu já vivenciei, já vi outros professores também passarem. E ao longo da vida a gente vai aumentando o nosso leque de soluções, o nosso leque prático de atitudes para solucionar determinada ação. Beleza, professor Guilherme aí? Vamos nessa, galera. Então, pessoal, vou começar hoje, tá bom? Olha só, vamos lá. Estudos de caso da natação infantil. Ó, antes de eu começar, vou pedir um favorzinho que a galera vem pedindo e eu vou pedir também. Esse aviãozinho que tá embaixo, ó, escolhe 3, 4 colegas nesse aviãozinho e envia o convite dessa live. Faz isso pra mim. Eu vou esperar 30 segundinhos pra você fazer isso, por favor. Esse aviãozinho que tá aí, ó, você clica nele, seleciona 5 professores colegas aí e envia esse convite dessa live. Eu espero você mais 20 segundinhos aí pra gente estar começando, tá bom? Faz isso pra gente, por favor. Professora Amanda também, das antigas, Amanda lá de Brasília. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ó, 10 segundinhos e a gente começa. Envia o aviãozinho aí, vai. Envia o aviãozinho pro colega e vamos nessa. Galera, então estudos de caso da natação infantil. Qual a ideia hoje? É eu trazer o tema, eu vou falar o tema da situação e vou dar algumas soluções. E vocês podem também contribuir. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro caso, lembrando o seguinte, pessoal. As situações que ocorrem em piscina são situações que a gente tem que estar resolvendo na hora. São situações que exigem um nível de praticidade mental. Você tem que agir, você tem que solucionar para a sua aula continuar acontecendo da maneira que estava prevista. Então essas situações são situações que colocam o professor, eu vou usar aqui meio que a prova, tá bom? Então, praticidade mental, tá? Esse vai ser a nossa chave hoje, tá bom? Então vamos lá. Caso 1, sem muitas delongas. Caso 1, vamos lá?
Criança que nunca fez aula de natação e não quer entrar e não desgruda dos pais. Então a gente tem o nosso primeiro caso. Criança que nunca fez aula de natação e não quer entrar e não desgruda dos pais. Vamos considerar aquela idade entre 2 anos e meio e 5 anos de idade, beleza? Então vamos considerar 2 anos e meio. A maioria dessa idade, 2 anos e meio das academias, a criança já não faz aula de bebê com os pais na água, tudo bem? Então vamos lá. Criança de 2 anos e meio a 5, 6 anos que nunca fez aula e não quer entrar. Beleza? Vamos lá então. Soluções que a gente pode ter no momento. Antes disso, normalmente as academias elas marcam essa aula experimental, tá? E pedem para os pais chegarem uns minutos antes. Qual é a ideia desses minutos antes? Conversar com o professor do horário, saber um pouco do histórico daquela criança. Então a primeira dica é, antes desse momento dos pais chegarem com uma criança numa aula experimental acontecer, nós tentarmos uns minutos antes da aula conversar com os pais dessa criança, tá bom? Então eu tento conversar com os pais dessa criança. Para quê? Histórico emocional, histórico esportivo dessa criança. Então eu tenho que considerar o histórico emocional e o histórico esportivo dessa criança. E aí a gente vai, nesse emocional, eu vou descobrir se ela tem algum tipo de deficiência, se ela tem algum tipo de espectro. Então a gente tem que conversar com o pai para a gente ter mais ferramentas para trabalhar, tá certo? Então tento conversar com os pais. Esses detalhes vão me ajudar, beleza? Criança não quer entrar. Conversei com os pais, estou ali na primeira aula, os pais estão colocando a criança para entrar na piscina. O que eu posso fazer também? Posso pedir para os pais entrarem junto. Então os pais vão entrar junto dessa criança, vão ficar ali na borda. E nesse processo onde eu estou com os meus alunos dentro da água, estou ali na borda também, dando um pouco de atenção para aquela criança que está com os pais, ok? Beleza. Ainda assim a criança está muito resistente. Peço para os pais chegarem mais perto e sentarem na borda, isso mesmo. Eles vão sentar na borda e acompanhar o processo de aula. Veja bem, eu não vou forçar essa criança a entrar. Eu não vou pegar ela simplesmente pelo braço e entrar com ela da água. Não, tá? Não. Antigamente a gente fazia isso, hoje não, tá? O que a gente vai fazer? Pedir esse approach dos pais. Sentaram na borda. Beleza, estamos ali conversando. Deixa um brinquedinho com aquela criança, tá certo? Deixa um brinquedo com aquela criança. E tá ali na borda conversando, dá atenção para os seus alunos, dá atenção para ela, dá atenção para os seus alunos e ali você vai levando. E naqueles momentos é que vai começar a despertar o interesse da criança. Então, pedir para os pais sentarem. Beleza, aquela primeira aula acabou. Não aconteceu da criança entrar. O que eu faço? Não faz nada. Você vai... Fica tranquilo. Você vai chegar para o pai. Pai, ó, a aula foi essa. Hoje foi muito bem, ela ficou pertinho da piscina, ela escutou, ela está começando o processo de ambientação aquática. Ambientação aquática não é estar dentro da água, galera. Ambientação aquática não é somente estar dentro da água. A ambientação aquática começa antes, ela começa fora, principalmente quando quem tá fazendo a natação é quem nunca nadou. Ambientação aquática é a passagem visual de informações, é a passagem de informações através de dados. Eu falo sobre a natação para a pessoa. Isso é iniciação à ambientação aquática, tá certo? Então, vou iniciar no processo de ambientação com aquela criança. Ótimo, você já ganhou o pai naquele momento porque você demonstrou a autoridade de informação. Quando eu demonstro a autoridade nas informações que eu passo para aquele pai ou para aquela mãe, eu fidelizo aquele pai de maneira afetiva, tá certo? Então, criança não entrou na primeira aula, o que eu posso sugerir? Ainda na segunda aula, para os pais estarem perto da borda. Beleza, isso não é problema algum. Se algum outro pai encrencar porque tinha aqueles pais perto da borda, você chega depois num outro momento e explica o porquê e diz que o processo é esse mesmo, tá certo? Criança não quer entrar, primeira, segunda, terceira aula, o que eu faço, professor? Convida o pai ou a mãe para entrar na piscina com você. Tá certo? Convida o pai, durante a sua aula mesmo, convida o pai e a mãe para entrar na piscina com você e os seus alunos, tá certo? Galera, tem uma linha de professores que odeia pai perto da piscina, que acha que pai na piscina atrapalha. Acabou isso, galera, tá? Acabou isso. Tudo agrega, tá? A gente tem que pensar que tudo agrega, tudo tá vinculado, tudo inclui. Então, como que a gente está fazendo os approaches agora nas academias?
Convido o pai para entrar na piscina. Pai, vem preparado para entrar na piscina? Mãe, vem preparada, tá bom? Pode entrar os dois, não tem problema. Os pais que vão encrencar, você tem que estar preparado para ir de encontro com os argumentos, tá? Plausíveis, que é justamente a adaptação da criança naquele momento, ok? Beleza. O pai entrou na piscina. A partir do momento que ele fez a primeira e a segunda aula na piscina, na segunda aula você já pede para o pai sair um pouco antes da piscina. Você não deixa o pai os 40 ou 50 minutos na água, você deixa ele os 20 minutos na água, os 25 minutos na água e pede para ele ir afastando. Beleza? Então essa é a minha estratégia quando eu tenho crianças que nunca fizeram aula e estão com os pais grudados. Converso antes da aula com os pais para coletar informações. Estou fazendo a revisãozinha para a gente pular para o segundo caso, hein? Coleto informações, vou pedir para o pai sentar perto da borda, fico ali na primeira, segunda aula, a criança está resistindo ainda, peço na terceira e quarta aula para os pais entrarem na água e à medida que a criança vai se soltando na caminha, no platô, ela começa a se soltar, eu peço para o pai afastando e saindo do campo visual daquela criança. É importante isso. É importante que você se atenha a esse detalhe, que o pai deve sair do campo visual daquela criança a partir do momento que ela começa a se soltar, para ela começar a se desligar dos pais e interagir somente com você naquele momento. Beleza? Então, essa é a minha situação de caso 1. Criança que nunca fez aula e que não quer entrar na piscina porque não desgruda dos pais. Vamos pro caso 2. Vamos lá. Criança desobediente ou que fala palavrão demais. Galera, é prático isso aqui. Eu tô trazendo praticidade pra gente. Vamos resolver isso aqui então? Eu já tive aluno de 6 anos que falava puta que pariu, mandava tomar no cu, mandava a merda. Criança de 6 anos, tá? Já tive criança assim. E galera, ou é televisão, e aí a gente sabe que a responsabilidade é dos pais em relação a isso, lógico, tá? Ou é em casa mesmo. Tá? É em casa mesmo, são os pais, são as pessoas que moram na casa com aquela criança. Isso aí não tem como, a criança não vai inventar essa palavra, ela escutou. E para ela ficar repetindo assim, ela não escutou na rua, porque quando ela tá na rua, ela tá com os pais. Tá? Então os pais vão colocar um filtro, isso é coisa de casa, tá? Eu não vou colocar porcentagem, mas é o meu achismo agora, beleza? Vou chegar pra criança, que como é que eu vou resolver isso? Ela falou um palavrão, os pais escutaram, estão discutando ali da tua aula, as outras crianças ingênuas, maravilhosas também escutaram, sabe que aquilo é uma palavra feia. Você chama a criança no cantinho, explica que não pode falar aquilo, é básico, né? Explica o porquê. A partir do momento, galera, que ela começar aquilo se tornar rotina na sua aula, você tem que chegar para os pais e conversar. Fala, papai, mamãe, o negócio é o seguinte, está falando muito palavrão na aula, as outras crianças estão incomodadas, os pais que assistem estão incomodados. Conversa com ele em casa, tá? Conversa com ele em casa, me dá um feedback depois. Feedback para pai e mãe é super interessante a gente passar no máximo de 15 em 15 dias, eu acredito. No máximo, e já é espaço grande para mim. Eu gosto de passar feedback sempre que o pai tá comigo, vem buscar aluno. Eu gosto de falar um pouquinho, tá? Não sempre, não vou falar que é sempre, mas pelo menos uma vez por semana eu passo feedback, tá bom? Eu acho super interessante. Isso aproxima, isso vincula, isso fideliza de maneira afetiva o pai a você. Não tô falando de fidelizar, vai fazer o plano anual na academia. Não, ele fidelizou de maneira afetiva. Se ele fidelizou de maneira afetiva a você, a fidelização lá na frente está garantida. Então ele primeiro precisa se sentir conquistado. Eu tô falando da maioria, não tô falando de todos, tá certo? Então beleza, a criança falou palavrão, tá desobediente, chama ela para conversar, tá certo? Explica o porquê daquilo e eu tento trabalhar uma estratégia do ajudante. Eu tento trazer ele para o meu lado, eu tento tornar ele um aliado na minha aula. Aquela criança que está desobedecendo demais, eu tento transformar ela no meu ajudante do dia. Fulaninho vai ser meu ajudante hoje, olha só. Ele agora vai fazer o exercício e vocês vão ter que fazer igual a ele. Aí ele vai acertar o exercício, vai se sentir motivado para aquilo. Então são estratégias e estratégias, tá certo? Vamos lá então. Eu explico os valores, eu começo a trabalhar com valores dentro da minha aula. Companheirismo, tá? Sempre tá trabalhando ali alguns momentos de coletividade, para aquela criança começar a ter um outro entendimento sobre os companheiros de sala e evitar ser tão desobediente, tá bom? Vou pro caso 3, beleza, galera? Ó, caso 3, hein? Essa aqui é boa. Criança com aversão ao mergulho. Criança com aversão ao mergulho. A criança que não gosta de mergulhar. Ela entra na aula, ela te adora, ela ama a piscina, mas ela não quer mergulhar. Ela não gosta de mergulhar. Ela não tem o momento de descontração facial dela, é mais contraído do que qualquer outra coisa, tá? Ela é daquelas pessoas que quando trisca na água,
fica extremamente agoniada e não gosta, não curte, beleza? O que eu separei pra gente aqui agora, tá? Primeira coisa que é a nossa regrinha de ouro: não force o mergulho nessa criança. Não force o mergulho nessa criança. Primeira coisa, não force, por favor, tá? Não faça isso. Partindo dessa premissa, a gente vai para os outros. Brincadeiras e musicalização para o início da estimulação da descontração facial. Então eu vou utilizar brincadeiras e musicalização para trabalhar o início dos estímulos para descontração facial, para ocorrer o mergulho na água. É uma estratégia. Utilização dos brinquedos associados aos mergulhos. Ou aos mergulhos não, a molhar o rosto na água. Então eu tenho o famoso baldinho, eu tenho o regador. Então eu tenho que utilizar estratégias para conseguir de maneira inconsciente aquela criança descobrir o mergulho, descobrir o rosto na água. Tirar esse lance da aversão e melhorar a descontração facial dela. Então eu vou utilizar duas estratégias essenciais, que é justamente as brincadeiras junto com a musicalização para início de estímulo da descontração facial, e vou utilizar também brinquedos associados ao mergulho ou a molhar o rosto, como o baldinho e o regador. E aí eu tô falando de crianças de 2 anos e meio a 5 anos de idade que aceitam o processo de musicalização de uma maneira mais legal, de uma maneira mais interativa. Elas respondem mais ao processo de musicalização. As crianças a partir de 6 anos de idade, 7, já começam a perder um pouco o interesse pela questão da música. Então, veja bem onde você vai utilizar essas estratégias, ok? Então vamos lá, galera. Minha última parte para criança que tem aversão à água, minha terceira estratégia aqui: deixar a criança experimentar o corpo dela na água. Veja bem, ela está no platô, ela já está ali com até o peito na água, até o umbigo na água, até os ombros na água. E eu começo a experimentar as partes do rosto na água. E aí tem 1000 músicas e brincadeiras para que isso ocorra. Queixo na água, bochecha na água, trabalha com a careta, trabalha com a informação. Informação não é só para criança. Isso aqui, a fala para criança chega uma hora que é tediosa. A fala para criança chega uma hora que ela tá cagando pro que você tá falando. Então é importante que um professor de natação infantil seja extremamente caricato com as suas feições. O professor de natação infantil, ele tem que abrir o olho, ele tem que franzir a testa, ele tem que abrir a boca. O professor de natação infantil, ele tem que ser uma pessoa extremamente caricata com suas feições. Isso chama a atenção da criança muito mais do que somente falar. Beleza? Então vamos lá, galera. Sabendo disso, eu começo a experimentar as partes do rosto na água. Queixo na água, bochecha na água, nariz de palhaço na água, testa na água, orelha na água, rostinho na água. Quando vai ver, ela já está se sentindo motivada pelos colegas que já estão na fase de mergulho já tem autonomia para fazer aquilo de maneira solta, e ela começa a mergulhar. Então essas são as minhas estratégias. Vou revisar aqui rapidinho. Não force o mergulho nas primeiras aulas. Utilize as brincadeiras e a musicalização como estímulo para início de descontração facial. Eu utilizo brinquedos associados a jogar água no rosto, o baldinho e o regador, são os mais famosos aí, tá certo? Nada de espirrar água no rosto da criança. Não espirrem água no rosto da criança. E aí, a minha última estratégia é deixar a criança experimentar as partes do rosto dela na água através tanto da musicalização quanto dos jogos e brincadeiras. Ok? Uma coisinha de cada vez, tá? Caso 4. Pra quem entrou agora, galera, essa live ela vai ficar salva e ela não vai demorar 1 hora, então fica comigo aí, vai. Caso 4. Vamos nessa. Criança que não despertou o gosto pela natação. Olha só, essa frase que eu falei agora, ela tem várias vertentes. Ela tem a ver com o fator emocional, fator contexto cultural, ela tem a ver com o fator cognitivo, motor. Ela pode ter 1000 respostas. Eu vou dar uma funilada pra gente, tá bom? Criança que não despertou o gosto pela natação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é aquela criança que quando chega na natação, ela não gosta, ela não demonstra entusiasmo, ela não demonstra a vontade, o querer, ela não demonstra felicidade. É isso que eu quero dizer. E eu vou repetir para deixar bem claro.
Isso pode estar ligado a 1000 fatores, a 1000 fatores. Mas a gente tem que trabalhar de maneira prática naquele momento da nossa aula. Então eu coloquei algumas alternativas aqui. É lógico que isso a gente pode investigar sempre conversando com a família, sempre, tá? Os pais são nossos aliados. Eu conheço professor que odeia pai. Eu conheço professor que odeia mãe. Galera, já foi a época. Eu já falei, tudo tá vinculado, tudo tá ligado, tudo agrega valor. Até as coisas ruins agregam valores, ok? Então vamos lá. Pai e mãe têm que ser nossos aliados no desenvolvimento da criança. Porque eles que estão na parte do dia, no resto da semana com a criança. Então, me é interessante saber o que acontece, tá certo? Então, pai e mãe são nossos aliados. Vamos lá. Trabalhar alternativas de aproximação com essa criança. Se essa criança ela é indiferente, e eu tô falando de uma criança que não tem nenhum tipo de espectro, vamos deixar bem claro, tá certo? Que não tem nenhum tipo de deficiência ou lesão, tá? E aí eu vou falar também que a gente tá falando de uma criança que não vai ter nenhum transtorno psicológico. Vamos deixar claro, tá bom? Então vamos lá. Trabalhar alternativas de aproximação como jogos e brincadeiras, tá? Eu vou trabalhar a natação de uma maneira muito mais indireta do que eu já trabalho. A gente entende que o trabalho atual da natação no Brasil, ele é de maneira indireta. O que eu quero dizer com isso? Maneira indireta de trabalhar é que hoje o foco é no indivíduo, é no aluno. O aprendizado da técnica é consequência. O foco é no aluno hoje. Antigamente não, a gente dava-se o ensino da natação de maneira direta, ou seja, o foco era o estilo final. Não era o aluno ia fazer o que fosse mandado ele fazer. Hoje não, o foco é no aluno. Hoje a gente trabalha o ser humano de uma maneira muito mais completa dentro do aprendizado de um esporte do que antigamente, tá? Então vamos deixar isso claro também. Então eu tento trabalhar a natação de uma maneira muito mais indireta, tá? Vou tirar um pouco a palavra natação, a palavra crawl daquela criança. Vou começar a trabalhar com ela de uma maneira indireta, através de jogos e brincadeiras. É uma estratégia. Eu vou explicar sobre valores, e isso para cada faixa etária. Você fala sobre amizade, você fala sobre o companheirismo, você fala sobre paciência, você fala sobre... Aí você vai escolher o que você vai falar. Aí você pode também falar de valores e associar isso a brincadeiras, a histórias, tá certo? E, galera, o mais valioso, conversar com os pais. Conversar com os pais. O professor, a gente sai da professor de educação física tem a fama de que, infelizmente, são os que estudam menos. Mas não são os que estudam menos, galera. O professor de educação física é aquele cara que no ensino médio, aquela menina que no ensino médio era ativo pra caramba, adorava esporte, falava alto. Então vamos utilizar essa nossa descontração social aliada à nossa área. Eu conheço muito professor que sai do colégio ligado, entra na faculdade, forma e chega tímido, ó. Chegou tímido, perdeu aquele pique de fala, de motivação, lá. Não, galera, ó, a nossa área, ela tem que ser a área mais comunicativa dentro da licenciatura, é a nossa área, tá? Então vamos lembrar disso, conversar com os pais. Não vamos tremer na hora de conversar com o pai, galera. Vamos demonstrar autoridade, tá certo? Ferramentas eletrônicas. Como que eu vou utilizar ferramentas eletrônicas na piscina? Pode ser fora dela e pode ser antes das aulas. Pega o tablet da academia, toda academia tem um tablet hoje, a maioria delas. Pega o computador da academia, leva os molequinhos pra sala, liga, bota uma competição de natação de 2 minutinhos. Bota o Michael Phelps nadando, bota o Gustavo Borges nadando, bota o Cielo ganhando a medalha de ouro, bota o João Luiz nadando peito. Galera, botem os nadadores para eles verem, tá certo? Utilizem isso como ferramenta e transformem os ídolos da natação em ídolos para essas crianças. Se vocês perguntam qual é uma pessoa no esporte para essas crianças, eu tenho certeza, eu tô propondo um desafio. Pergunta quem é um ídolo no esporte. Eles vão falar jogador de futebol. Eles vão falar nomes de jogadores de futebol, nenhum vai falar um nadador. Então vamos utilizar a ferramenta eletrônica como agregador de valor para a gente transformar a natação nesse aspecto. Tá? Eu transformar um ídolo da natação num ídolo para aquela criança. Beleza? Então vamos utilizar isso aí, beleza? Ferramentas eletrônicas. Eu gosto de utilizar, e já utilizei com as minhas crianças, o Kahoot. O Kahoot é uma ferramenta digital onde eu tenho um aplicativo chamado Kahoot, é Kahoot, tá certo? Kahoot. Nesse Kahoot eu faço quiz,
tá? Eu faço jogo de perguntas, eu tenho um quiz no Kahoot de natação que eu utilizo 10 perguntas sobre natação para crianças da fase da iniciação, ali a partir de 7 anos, criança que já sabe ler, tá? De 7 a 10 anos. Coloco eles, pego cada um, traz o celular do papai e da mamãe, baixa o aplicativo, isso é conversado antes, lógico. E aí, galera, esse jogo funciona. Eu não vou explicar como funciona aqui porque é meio chatinho de explicar. Mas entra na internet, procura lá Kahoot, eu faço um quiz de natação. Beleza, naquele dia eu perdi 20 minutos dentro da água. Não é que eu perdi, galera. Eu simplesmente tô trabalhando a natação de uma maneira indireta. E aí sempre, se prepara, sempre vai ter o pai que vai xaropar. Sempre vai ter o pai que vai encher o seu saco. E aí você tem que estar munido de retórica para falar, pai, o negócio é o seguinte, hoje a natação ela se dá de maneira indireta, hoje o aprendizado ele é muito mais completo, e hoje nós estamos trabalhando a natação de uma maneira diferente. Nós estamos trabalhando a ambientação aquática de uma maneira diferente, de uma maneira agregadora. Tá certo, pai? Tudo bem? Acabou. Ah, mas se ele continuar, você continua. Pai, a natação, hoje todos os esportes não precisam ser somente trabalhados dentro das 4 linhas ali, tá certo? O esporte, ele, para a formação do ser humano. Aí você começa a destrinchar o que você sabe, beleza? A Amanda deu aqui uma sugestão também boa, ó, filmar os alunos e mostrar para eles depois. Isso, cara, eu não anotei isso, olha só, verdade demais. Filmar os alunos e mostrar para eles depois também é muito bom. Eles se amarram e ver eles mesmos nadando em alguma competição lúdica. Isso. Trazer alguma competição lúdica para eles se realizarem, filmar eles nadando e tirar da piscina e lá, olha lá você nadando, ó o coleguinha, ó, tá quadril baixo e tal, tenta fazer agora, eu vou filmar de novo. Excelente. Nem que cada um durante aquela aula faça 2 chegadas. Eu já fiz isso com os meus alunos e aí ficava lá, 5, 6 alunos, um ia de cada vez, filmava, aí eu mostrava para todos, corrigia, ele fazia de novo. Eles não nadavam mais que 200 metros na aula, mas estava ótimo. Aquele dia, aquele estímulo funcionou. Sensacional. Assisti provas de natação, já expliquei. Beleza, vamos pro caso 5. Criança... esse aqui todo mundo já passou, galera. Criança em transição de turma que não aceita o professor novo. Criança em transição de turma ou de nível que não aceita o professor novo da turma seguinte. Essa é massa, hein? Eu trabalho com a metodologia Gustavo Borges, da MGB, há mais de 10 anos. E a MGB, ela sempre tem uma semana, tem a semana de avaliação, são 2 semanas de avaliação, uma semana de demonstração, uma semana de transição, tá? Eu não me engano agora, acho que a ordem é essa. 2 de demonstração, uma de demonstração e a outra de transição, beleza? Justamente para a criança ter essa facilidade de se adaptar mais facilmente, né? Dela conhecer o novo professor. Então, o que acontece? Antes de eu passar uma criança de nível ou de turma, é interessante que o professor atual dessa criança converse com o professor que vai receber essa criança, tá? É interessante, peraí, galera. É interessante que o professor que está passando a criança de turma converse com o professor seguinte. Isso é valiosíssimo, tá, pessoal? Beleza, dica 1. Evitar passar de maneira direta. Essa transição, ela se dá da seguinte maneira. Vamos fazer ela de maneira gradual. Como? Professor, já conversei com ele, lá, olha só, professor, esse aqui é meu aluninho, tá passando de turma, fulaninho, ó, professorzão aqui vai te receber, a professora tal vai te receber. Faz um pouquinho de aula com ele hoje, experimenta. Ó, vou ficar com você hoje aqui. Arranja um estagiário para continuar a sua aula, um professor ali que tá flutuando, tá certo? Você acompanha aquela criança naqueles momentos, tá certo? Então, vamos trabalhar de maneira gradual. E aí vocês têm várias estratégias para que isso aconteça. Então, maneira gradual, evita passar a criança de maneira direta, tá? Galera, uma coisa que eu gosto. Sempre comunicar os pais. Comuniquem os pais que vocês vão passar aquela criança de turma ou de nível. Comuniquem os pais. Pai de criança, pai de natação infantil, ele é muito mais ligado ao professor de maneira afetiva do que o aluno. Acreditem no que eu tô falando. Quanto menor é a criança, quanto mais nova é a criança, mais o pai é ligado a você. Quando as crianças estão mais velhas, eles meio que cagam pra você, tanto faz se é um professor ou outro. Eles ligam ainda, mas pouca coisa. Quando a criança é nova, o contato é mais íntimo com aquela criança, o estar na água, tá certo? Eles ficam muito ligados. Já aconteceu de muito pai ficar muito puto com o professor, porque o professor passou a criança e não avisou que ia passar.
Então entendam, o pai ele deve ser informado. Vocês gostariam também se os filhos de vocês fossem passar de nível com outro professor, tá bom? Então entendam isso. Quanto mais nova a criança, mais sentimental ela é, tá certo? Ah, um detalhe, isso aqui é um detalhe que eu gosto de aplicar aos meus alunos, olha só. O professor que está recebendo, essa vai para o professor novo que está recebendo. Galera, seguinte, estou recebendo aquela criança, vou ficar ali na primeira semana, na segunda semana com aquela criança. Galera, por mais que os objetivos que eu tenha que passar para minha turma sejam exercícios novos ou exercícios considerados mais complexos, não passem essa complexidade do novo nível para a criança que está entrando na turma. Vou repetir. Não passem a complexidade do nível nas primeiras semanas para aquela criança que acabou de entrar no nível. Eu acho isso tão importante que eu vou repetir mais uma vez, galera. Não passem a complexidade exigida do nível para aquela criança que acabou de entrar na sua turma, que está vindo de uma turma anterior, tá? Qual é a minha estratégia com essas crianças? Eu trabalhar volume, um pouquinho de volume, para ela começar a se ambientar a uma nova metragem, talvez seja maior, tá? E eu vou repetir os exercícios que ela estava acostumada a realizar no nível anterior. Vamos lá. Eu vou trabalhar um pouco mais de volume e a metragem que essa criança vai ter que se acostumar, beleza? Para isso eu utilizo exercícios que ela já utilizava. Eu não vou inventar outra pernada de crawl, eu não vou inventar outro crawl completo, eu não vou inventar outro costas para aquela criança. Eu vou trabalhar exercícios que ela está habituada para que essas 2 semanas de transição se deem de maneira muito tranquila para a cabeça dessa criança. Então vamos sempre tentar proteger a criança. Beleza? Essa é a minha dica do caso 5. Criança em transição de turma que não aceita o professor novo. Pais que atrapalham as aulas. Caso 6. Caso 6. Tá chegando no final. Caso 6. Ana Soares, um abraço. Galera, ó. Pais que atrapalham as aulas. Isso aqui é tema de meme. Olha só. Pais que gritam. Pais que torcem. Pais que ficam muito próximos. Pais que passam medo. Vou falar rapidinho sobre cada um, presta atenção. Pais que gritam. Porra, lá, obedece o professor. A intenção do pai é até boa. Que ele quer repreender o filho porque está desobediente. E tem muito pai que é assim. Mas teve hora que eu já tive que pedir, em casos comigo. Pai, calma, não precisa brigar com ele não, fica tranquilo. Se eu perceber que eu preciso, aí eu chamo a atenção. Mas ó, deixa comigo, tá bom? Beleza. Aí o pai já quer estar na hora. Depois da aula, às vezes, durante a aula, não dá pra você falar aquilo. Mas você pode, depois, no final da aula, chegar pro pai e falar, pai, ó, não precisa, tá tranquilo, ó, fulaninho, aluno 10, super ótimo, hoje ele tava desobediente um pouquinho, mas é normal, faz parte da criança, pai. Então, ó, tá tranquilo. Se eu precisar de ajuda, aí eu chamo, como eu já chamei pais na beira da piscina. Tive que chamar já pais na beira da piscina, por 2 vezes, porque foi o caso, tá? Porque eu não consegui, como professor, resolver a situação naquele momento com aquela criança. E isso é factível, tá? De acontecer. Então vamos lá. Então chega pro pai e conversa. O pai vai ficar de cara feia talvez ali na hora? Talvez nem fique, tá bom? Não tenham medo, professores. Não tenham medo de conversar com os pais, tá certo? Não, eu adoro conversar com o pai, tá? Porque desmistifica muita coisa. O pai enxerga a educação física de outra maneira. O pai generaliza na cabeça dele. Professor, você está agregando valor à nossa área, à nossa classe trabalhadora, quando você manda uma retórica massa para um pai, beleza? Pais que torcem, fulano, massa, bate perna, lá. Isso é muito legal de acontecer, só que tem limite. Se começar a atrapalhar a sua aula, tem que chegar para o pai conversar também. Pais que ficam muito próximos. Nas academias de natação, as cercas, os alambrados são bem próximos, isso na maioria. Eu desconheço academia que o pai não consegue assistir uma aula de natação do filho. Eu desconheço uma academia que o pai não consiga assistir a natação do filho, beleza? Então vamos lá. Pais que ficam muito próximos. Eu só peço pro pai se retirar se eu começar a perder a autoridade que eu tenho que ter com aquela criança. Vou dar um exemplo. Estou passando exercício. Toda vez que eu passo um comando de exercício para aquela criança, ela olha para o pai antes de realizar. O que isso acontece? Eu não tenho autoridade. O que é aquele olhar para o pai? É a busca de me fugiu a palavra aqui, galera. É ela buscando a autorização do pai.
tá certo? Então, a partir do momento... Eu vou achar uma palavra melhor, peraí. Fugiu agora. Quando eu dou aquele comando e a criança olha... aprovação! Lembrei. Aprovação, galera. Aprovação, desculpa. Quando a criança olha pro pai depois de um comando meu, é porque ela tá buscando aprovação. Significa que eu não tenho a autoridade que eu desejaria ter com aquela criança, meu Deus. Nesse momento eu peço pro pai se retirar. Nesse momento não. Eu converso, tá? Eu converso depois da aula. Eu falo, pai, fica ali, ó, um pouquinho mais afastado, porque toda vez que ela olha, ela tá buscando aprovação, né? E eu não tenho autoridade. E aí você tem que explicar. Você tem que saber o porquê que tá pedindo as coisas pros pais. Os pais dão Google em tudo. E eles vão saber. Eles querem saber os motivos, eles vão atrás, eles vão perguntar pro coordenador. O professor não soube falar, não. O professor falou que eu tenho que sair e não vou ver a aula do meu filho. E o coordenador vai vir, ó. E aí, professor? Como assim? Você falou o quê pro pai? Então, vamos estar preparados, pessoal. Saibam o porquê de vocês estarem se comunicando com o pai. Tá certo? Porque o pai, ele é sorridente, ele é amigo, ele é legal, ele te traz presente. Mas ele não vai reclamar pra você quando sua aula tiver uma bosta. Ele não vai reclamar pra você quando quando ele perceber algum erro seu. Quando ele perceber que você fez cara feia pro filho dele. Ou que você tá demonstrando indiferença pro filho dele. Ele não vai reclamar com você, entenda isso. Ele vai no coordenador, na coordenadora, ele vai na recepção, ele vai ligar na academia. Por quê? Porque ele não quer ter embate com você. É você que fica com o filho dele. Eu vou querer ter embate com a pessoa que tá com meu filho na piscina? Que corre o risco do meu filho engolir água? Pro professor ficar com raiva do meu filho? Não vou. Isso é fato, pessoal. Eles vão reclamar por trás de vocês. Então entendam isso, tá bom? Tenham um limite de achismo com os pais. De achar que tá tudo bem, tudo às mil maravilhas. Beleza? Esse é meu alerta aí de cuidado, tá bom? Beleza, conversa com o pai, tá? Conversa com o pai é o que há, tá? Caso 7, esse aqui eu vou passar rapidinho, olha só. Vômito ou cocô na piscina. Galera, saiba sempre onde está a sua peneira. Isso aqui parece muito estranho para quem não é da natação. Mas isso é super normal pra gente que sabe que tá com a natação com bebê e criança dentro da água. Vômito ou cocô na piscina, no momento da aula, o que eu faço? Saiba onde está a sua peneira. Não é só o piscineiro que tem que saber onde está a peneira da natação, não. Você também, professor. Chama o colega rapidinho, ó. Pega a peneira lá rapidinho, lá, puxa aqui, tira. E ó, mantém o espírito da aula, tá? Não vai sair puto, não. Se tiver outra piscininha pra você levar essa turma, leva. Já aconteceu isso, tá certo? Então vamos lá. Caso 7. É interessante eu sempre saber onde está a minha peneira da natação. Então vamos lá. Caso 8. Falei que o caso 7 era rapidinho, hein? Caso 8. Crianças que falam em outro idioma. Brasília, eu tô falando de Brasília, eu sou professor de Brasília, tá, galera? Tem muitos professores de fora aqui e eu acho isso sensacional. Eu acho esse network que a internet cria maravilhoso. Eu fiz amizades com professores de outros estados que eu não conheço esses professores. A quarentena me deu essa oportunidade. O professor Thiago Martins, lá de São Paulo, me convidou para fazer uma live com ele. Não o conheço pessoalmente. O professor Luiz Roberto, do Mais Natação, que é outra referência para mim também, não conheço, mas a gente já é amigo já de internet aqui, de bate-papo. O professor Peixe, que é um high level da natação, convidei para uma live também. Então, esse network que a internet cria é extremamente importante. A quarentena está propiciando isso pra gente de uma maneira avassaladora. Beleza? Vamos nessa. Crianças que falam outro idioma. Por que eu comecei a falar que eu sou de Brasília? Porque aqui é uma região muito cosmopolita. É uma região que recebe... Você tem aqui em Brasília, pessoal, dezenas de embaixadas, dezenas de diplomatas, pessoas que vêm de fora todo dia resolver negócios aqui em Brasília, tá certo? Galera, então aqui tem muito filho de diplomata que faz natação nas academias de Brasília. Peraí, Ardão. Toda vez que eu faço live, eu fico falando e fico rouco no final da live. Então aqui em Brasília a gente tem muito filho de diplomata. Já peguei aluno que fala inglês, isso é normal aqui. Aluno que fala francês, aluno que fala algum país de origem árabe também, tá bom? No final das contas, o inglês é o idioma, né, galera? Eu tenho um nível de inglês legal e tenho um nível de francês também bacana, tá bom? Então, já consigo desenrolar com os alunos em francês e inglês um pouco.
E isso me faz ter um diferencial dentro da academia. Os professores vinham pedir ajuda quando precisava se comunicar em inglês, pedir dúvida de palavras, de frases chaves para você utilizar na natação. Galera, vai estudar inglês, tá? A primeira dica. Você é o diferencial dentro de uma academia. Hoje em dia, eu vou te falar a verdade. As academias, os professores hoje de academias grandes, a maioria fala inglês, galera. A maioria fala inglês, tá? Pedir ajuda para alguém, no caso, algum outro professor, colega, alguém da recepção, alguém da coordenação. Gesticular. Nunca vai... Você não sabe o idioma daquela pessoa. Como é que você vai chamar aquele aluno primeiro para realizar o exercício? Então, aquele aluno estrangeiro, chama ele depois. E aí você vai trabalhar a gesticulação e as feições. Eu falei que professor de natação infantil, ele tem que ser um professor caricato, beleza? Pro aluno entender o que está rolando naquele momento, para ele absorver algum tipo de informação. E já que a informação não vai ser falada, essa informação tem que ser visual. Vamos diversificar, galera. Informação visual. Eu vou pedir para ele observar o coleguinha fazendo. E aí a gente vai direcionar. Com a criança é muito mais fácil, porque eu consigo manejar o corpo daquela criança dentro da água. Então você consegue manejar a perna, o bracinho, o tronco, e você ajusta aquela criança de uma maneira mais fácil. Beleza? Então vamos lá. Caso 8 foi. Vamos pro caso 9. Tá acabando. São 10 casos aqui. Se quiserem colocar algum caso, escreve aí pra mim, tá? Caso 9. Água muito fria. Água muito fria para a criança. Aqui é prático. Eu vou estimular o aquecimento maior fora da água. Então você estimula o aquecimento de mais minutos fora da água. Segunda dica. Aula movimentada. Aquela aula que você planejou com todo o carinho do mundo para aquele dia. Uma aula que você ia falar e explicar coisas. Esquece. Água muito fria. Bota a galerinha, ó. Plataforma, de platô para platô, vai e volta. Você percebeu que os meninos estão aquecidos, que eles conseguem ficar ali 1 minuto, 2 minutos na borda te esperando e escutando com atenção, porque só escutar não é entender o exercício. Entendam, eu escuto e eu entendo. Por isso eu tenho uma dica que eu uso com os meus alunos, que é o seguinte: olha para mim quando eu estiver falando, porque nem o olhar é suficiente, mas pelo menos eles estão olhando para mim. Eles vão absorver algum tipo de informação. Agora, se o aluno infantil nem tá olhando para você, professor, você perdeu. Você tá perdendo naquele momento aquele aluno. Então presta atenção. Pede para ele olhar para você, professor. Pede para ele olhar para você. Eu olho, tá? Eu escuto e eu entendo. Não achem que só porque o aluno olhou para você e discutiu, ele vai entender. Então eu olho, eu escuto e eu entendo. Tá bom? Esse aqui é o nosso objetivo final. Então, utiliza aqueles 2 minutos, passa a informação e tenta resolver essa questão da água fria depois com a sua coordenação. Diminuir o tempo de aula. Isso aqui é meio crítico. Não é crítico estado alerta, né? Bolinha vermelha, não. É um crítico amarelinho, é um sinal ali amarelinho. Por quê? Porque vai ter pai que vai encher o saco, vai ter pai que não vai gostar, a van escolar vai buscar o menino só na hora... tô perdendo dinheiro, lá. Tem sempre os pais assim, então vamos estar preparados para isso. Pai, hoje a aula, eu tirei ele 10 minutos mais cedo, a turma. Por quê? Porque hoje a piscina tá um pouco fria, pai, tá certo? E hoje eles não estavam prestando muita atenção por conta da água. Então hoje eu tirei ele 10 minutos da... E você tem que utilizar a sua retórica. Você tem que utilizar o seu poder de persuasão. Aquele pai que vai reclamar de você é aquele pai que não foi conquistado ainda. Por isso que eu falei no começo. Conquistem os pais de vocês. Conquistem os pais de vocês. A partir do momento que vocês conquistarem os pais de vocês, vocês conseguem as coisas de volta também. E conseguir coisa de volta é isso. É conseguir uma gratidão, é conseguir um entendimento de algo que você fez, que eles poderiam não ter gostado. Então vamos lá de novo. Isso aqui é super importante, pessoal. Conquistar os pais nada mais é do que conquistar o entendimento deles, esse entendimento sobre alguma coisa que você realizou na aula que provavelmente ele não iria gostar, mas que ele entendeu e ele aceitou. Por que ele fez isso? Porque ele acredita em você. Se ele não acreditar em você, você está enrolado, professor. Ele vai na coordenação reclamar de você. Então, conquistar o pai é isso. É ter o pai do seu lado, tá certo? Então vamos conquistar o pai pra gente conseguir essas coisas aqui, a gente não passar por estresse de reclamação, tá certo? Quando você conquista os pais, é só elogio, galera. Nem o coordenador xaropa com você, tá bom?
Criança muito faltosa. Esse é o nosso caso 10, pra gente fechar. Ó, tô 45 minutos, falei que ia demorar 30, não consegui, falei demais. Criança muito faltosa. Primeira coisa que eu faço, pergunto pra criança, lógico, ela vai me dar alguma coisinha ali e depois eu pergunto pros pais. Normalmente as academias de natação, elas pedem pros professores ou as meninas da recepção, da consultoria, ou os meninos, né, que hoje em dia tem que falar menino e menina, eles pedem para que haja o telemarketing, né, semanal, quando as pessoas faltam 2 ou 3 vezes. Então, pessoal, a gente vai saber a informação exata do porquê que a criança está faltando, tá certo? Mas antes disso, eu posso chegar pro pai, falar, pai, por que está faltando? Pai, por que a criança faltou? O que aconteceu? Porque a partir do momento que o interesse da natação, o desinteresse da natação for da parte do pai, você vai perder aquela criança. Vamos lá, vou repetir. A partir do momento que o desinteresse da natação partir dos pais, você vai perder aquela criança. Porque por mais que ela queira praticar a natação, os pais já perderam o interesse. Pai preguiçoso, pai que não gosta de ter trabalho em otimizar uma logística para o filho praticar um esporte. Então, vou repetir porque eu achei essa frase maravilhosa, tá, galera? Ó, qual é a frase? Meu Deus, que branco foi esse? Tô falando de criança faltosa, beleza. A partir do momento que o desinteresse partir dos pais, vocês vão perder essa criança, tá? Então, conquistem os pais de vocês. Sejam professores dos pais e sejam ídolos. Confundi, galera, vou repetir. Sejam professores das crianças e sejam ídolos para os pais. Sejam professores das crianças e ídolos para os pais. Sejam pessoas que transmitem conhecimento, que transmitem autoridade e segurança para os pais. Se vocês não transmitem isso, os pais começam a perder o interesse dentro do esporte, por culpa sua, tá? Vamos conquistar, galera, vamos conquistar pai também. O pai é que paga, o pai é que leva. Então, não vamos deixar os pais de lado. Os pais são nossos aliados. Trabalhem com os pais nas academias de vocês, não só com as crianças. Tem professor que só quer saber das crianças. Tá errado, tá? Quem paga a natação é o pai, galera. Quem leva é o pai e a mãe, tá? Então, tenham isso em mente. Conquistem os pais também, belezinha? Criança muito faltosa, tô falando disso. Galera, 10 casos colocados pra vocês. Tem alguma dica aqui? Tem. Dica principal da live de hoje que eu mais repeti, qual que foi? Conversar com os pais. Toda situação, ela remete a gente a ir procurar um responsável. E o responsável das crianças sempre são os pais, tá bom? Assim a gente entende melhor a criança e a partir do momento que eu demonstro preocupação com aquela criança, o pai vai amar, o pai vai adorar, porque os pais adoram quem gosta dos filhos. Eu sou pai, tenho um filho de 7 anos e quem gosta do meu filho, eu gosto também, beleza? Quem faz o bem pro meu filho, não tem por que eu desejar o contrário para essa pessoa, beleza? O Rony perguntou aqui, ó, qual a sua opinião de brincadeiras e aquecimento de níveis diferentes? Deixa eu ver se eu entendi. Qual a sua opinião de brincadeiras e aquecimento de níveis diferentes? Para níveis diferentes? Para os níveis da natação, vou achar que é isso, hein? Pode ser? Opinião. Eu acho interessante a brincadeira no aquecimento. A brincadeira é uma ferramenta como a musicalização. Como que eu vou explicar isso? Olha só. Eu utilizo a brincadeira e a musicalização dentro de alguns momentos. Aquecimento. Início de um exercício novo. Final de aula. Piscina fria eu utilizo para movimentação. Então eu vou utilizar a brincadeira e aquecimento nesses níveis. Vai depender do momento. Se eu quero iniciar um jogo, se eu quero iniciar um exercício novo, e para isso eu promovo a prática de uma brincadeira. Então, beleza, ó, vou promover, entendi, brincadeiras e aquecimentos de juntar as turmas. Eu acho legal. Não sempre. Por quê? Porque, e eu vou falar de novo, experiência minha, os pais reclamam. Mas eu gosto de fazer isso. Pelo menos uma vez por mês você faz para socializar. E aí, vamos lá, eu vou dar exemplos da metodologia Gustavo Borges. A metodologia Gustavo Borges, ela tem uns níveis, que é bebê 1 e 2, e que são os bebês dentro da água com os pais, beleza. Esquece bebê 1 e 2. Bebê 3, as crianças já estão sozinhas a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, já estão sozinhas com os professores. Adaptação, a partir dos 3, 4 anos, dependendo da academia. Então,
você vai ter que selecionar o que você quer juntar. Eu juntaria BB3 e adaptação, que são níveis próximos. Logo depois da adaptação, eu tenho a iniciação e os aperfeiçoamentos 1, 2 e 3. A iniciação, para dar um exemplo aqui, é onde a criança vai começar a entender a respiração lateral do crawl. Aqui, na adaptação, é onde ela está trabalhando a ambientação aquática, estímulo rudimentar do crawl e do costas, mergulhos e saltos. No BB3 também, só que de uma maneira muito mais leve, muito mais nível easy. Aqui já vem pro hardzinho. Saindo da adaptação, a criança aqui não aprende a respiração lateral, ela aprende o giro rudimentar, movimentação de braços rudimentar do crawl e do costas. Ela vai para a iniciação, onde ela começa a entender a respiração lateral. A partir do momento que ela está entendendo a respiração lateral, eu posso juntar essas turmas de iniciação e aperfeiçoamento, né, para fazer jogos e brincadeiras. Veja bem, se eu pego aperfeiçoamento e junto com BB3, não vai dar. Se eu pego aperfeiçoamento e junto com adaptação, fica chato, fica ruim. Agora, se eu pego a iniciação, que são crianças onde elas já têm um nível de sobrevivência adquirido, já tem o giro de braço crawl, já tem sustentações, rotações e saltos, aí dá pra juntar. Então, eu procuro juntar turmas de idades próximas e de exercícios próximos, de objetivos mais próximos também, tá bom? Beleza, galera. Dica principal de hoje, conversem com os pais. 51 minutos, se alguém tiver... Vou dar 30 segundos para alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Se não perguntar, não tem problema, tô aí à disposição nos directs da vida. Galera, eu lancei um podcast. Vai lá no meu perfil do Insta, tem um podcast Minuto da Natação, era para eu ter avisado isso no começo. Minuto da Natação com o professor Kenison, lá no Spotify. Eu tenho um podcast. Escutem meu podcast, tá bom? Já tem 2 episódios, são episódios que vão de 1 a 2 minutos no Spotify. O link tá no meu perfil. Sai da live e passa lá no meu perfil, tem um linkzinho, Minuto da Natação com o Tio Kenny no Spotify. Segue a gente. Beleza? Um abraço pra vocês, essa live vai ficar gravada. Eu adoro falar sobre natação, adoro quem conversa sobre natação, quem tá a fim de aprender. Eu sou um professor que gosta de ensinar outros professores, estagiários, enfim, eu adoro ensinar, seja aluno, seja professor. Tudo bem? Abraço, valeu, tamo junto. Tchau, galera. Valeu, Rony! Abraço!